Neste vídeo, nós vamos explorar o tema de como as mudanças climáticas impactam diretamente no aumento de doenças fúngicas, impactando não só na saúde humana, mas também nas lavouras e nas espécies selvagens. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Embora as doenças virais e bacterianas recebam bem mais atenção como a causa potencial de pragas e pandemias, os fungos podem representar ameaças iguais ou até mesmo maiores do que elas. Ainda não existem vacinas disponíveis para patógenos fungos, e o arsenal de agentes antifúngicos disponível é extremamente limitado. E os fungos podem viver saproficamente, ou seja, viver a partir de decomposição, né, dos organismos no ambiente, decompondo dos organismos que estão ali no ambiente, produzindo grandes quantidades de esporos infecciosos e não requerem um contato hospedeiro com hospedeiro para estabelecer a infecção, porque eles podem se espalhar por meio de contato, pelo ar, por várias outras formas a partir desses esporos. De fato, os fungos parecem ser excepcionalmente capazes de causar a extinção completa do seu hospedeiro, como nós já vimos no nosso vídeo anterior, porque essa aqui é uma série de vídeos na qual nós vamos explorar mais sobre a complexidade dos fungos e o seu impacto na saúde. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a extinção de várias espécies animais, de anfíbios principalmente, que foram extintas por conta de fungos. Depois confere lá para vocês conferirem, que ficou bem legal. Os fungos são os principais patógenos de plantas. Outros fungos, rotíferos, insetos e anfíbios. Mas eles são relativamente pouco comuns em doenças em mamíferos. Os fungos tornaram-se importantes patógenos humanos apenas no final do século XX, principalmente em hospedeiros, em pessoas com imunidade prejudicada, como consequência de alguma intervenção médica, por exemplo, para um transplante, ou então por infecções causadas pelo HIV. A resistência relativamente alta dos mamíferos aos fungos tem sido atribuída a uma combinação de um sistema imunológico complexo e a endotermia, que é a temperatura corporal alta. Os mamíferos, eles mantêm altas temperaturas corporais em relação às temperaturas ambientais, criando um ambiente termicamente muito restritivo para a maioria dos fungos. No entanto, os fungos eles podem ser treinados para evoluir a uma termotolerância, uma tolerância a maiores temperaturas, e a uma adaptação gradual ao aumento da temperatura causada pelas mudanças climáticas pode levar a um aumento de organismos que podem causar doenças em nós mamíferos. Os fungos eles são notáveis na sua capacidade de se adaptar rapidamente em resposta a pressões de seleção. A sua capacidade de reprodução sexual e assexuada e mudanças na sua epigenética e na sua tolerância na mudança na sua ploidia do genoma, que é os seus genes, né? Porque nós temos dois pares de genes, nós humanos. Um par que vem do pai e um par que vem da mãe. Então nós somos dois N's. Mas os fungos podem ser mais do que isso, podem ser 4N, 5N, 6N e uma variedade de diploidia. Essas características permitem com que eles tenham uma capacidade de evoluir rapidamente em resposta a pressões seletivas impostas por ambientes que são muito variáveis e mutáveis. Esses organismos eles são bastante ajustáveis nessas situações. Em ambientes clínicos, hospitalares e agrícolas, essas propriedades dos fungos se traduzem em uma capacidade de se desenvolver resistência a agentes antifúngicos. E aí vamos entrar um pouco nas alterações climáticas. A maioria das preocupações com a saúde em relação ao aquecimento global está focada em doenças transmitidas por vetores e parasitárias, pois há muito tempo elas são consideradas doenças associadas a regiões tropicais, que podem se estender a regiões que anteriormente elas não ocupavam, como em regiões temperadas. No entanto, os efeitos potenciais do evento global sobre os fungos não foram ainda plenamente considerados. O aquecimento global pode ter um efeito significativo sobre as populações de fungos,
Primeiro, um clima mais quente poderia mudar a distribuição de espécies tolerantes ao calor e que são suscetíveis às mudanças climáticas, favorecendo aquelas espécies que são mais termotolerantes, que toleram maiores temperaturas, e criam condições para que mais fungos ambientais se espalhem e entrem em contato mais próximo com as populações humanas, que normalmente não tinham contato com esses fungos. Em segundo lugar, sob uma forte pressão seletiva, a prevalência de espécies adaptadas à tolerância ao calor pode aumentar, porque as espécies que não toleram calor vão morrendo e vão ficando aquelas que são mais tolerantes. Para cada 1 grau ganho em temperatura corporal, na faixa de 30 a 42 graus, aproximadamente 6% das espécies fúngicas são excluídas como patógenos potenciais. Aquecimento global significa estreitamento do gradiente térmico entre as temperaturas do ambiente, que vai ficando mais quente, e dos mamíferos, porque antes dos mamíferos a temperatura estava aqui, por exemplo, e a dos fungos no ambiente estava aqui. Conforme o ambiente vai aquecendo, ele vai se aproximando e se igualando mais a essa temperatura aqui, que é a dos mamíferos. O gradiente atual dos fungos é de aproximadamente 22 graus Celsius. E, consequentemente, cada aumento de temperatura média global, que então aqui é a média de temperatura dos mamíferos, é de 22 graus Celsius. Então, cada vez que a temperatura ambiente global aumenta, o gradiente dos fungos de espécies que podem colonizar os mamíferos aumenta em 5%. E isso faz também com que as espécies de fungos tolerantes a altas temperaturas possam nos infectar. O risco de patógenos fúngicos recém-surgidos pode ser ampliado pelo fato de que existem poucos medicamentos fúngicos disponíveis, além de que as vacinas ainda estão sendo desenvolvidas no momento. Perturbações ambientais devido a mudanças climáticas, como inundações, tempestades, furacões, podem dispersar os esporos dos fungos no ambiente ou implantá-los através de feridas traumáticas nas pessoas, resultando em infecções por espécies fúngicas anteriormente muito raras ou desconhecidas. A mudança climática altera os atributos do fungo, do meio ambiente e do hospedeiro, o que pode impulsionar o surgimento de espécies fúngicas novas, incomuns ou adaptadas, e como consequência para a saúde, para a biodiversidade, também para a segurança alimentar. E aí vamos entrar um pouquinho no impacto das infecções fúngicas nas culturas alimentares, o impacto desproporcional que isso tem nos países em desenvolvimento. As doenças fúngicas nos países em desenvolvimento requerem uma atenção especial. Muitas das doenças fúngicas na América Latina são frequentemente negligenciadas. Embora preencham claramente os critérios para serem classificados como doenças negligenciadas, muitas das vezes elas acabam nem estando na lista. O impacto geral dos patógenos fúngicos na saúde humana vai além da capacidade dos fungos de infectar humanos, uma vez que eles destroem 1/3 de todas as culturas alimentares anualmente, causando perdas econômicas e impactando na pobreza global. Estatísticas da safra mundial de 2009 e 2010 sugerem perdas induzidas por fungos em 5 das culturas mais importantes do mundo: arroz, trigo, milho, batata e soja. Se essas perdas fossem mitigadas, essas culturas teriam sido suficientes para alimentar 8,5% dos 7 bilhões de população humana em 2011. Além disso, em um estudo hipotético em que essas 5 culturas fossem afetadas todas simultaneamente, aproximadamente 61% da população mundial não teria comida. Dentre as questões emergentes em segurança alimentar, o aumento das doenças de plantas associadas à ocorrência de espécies fúngicas tóxicas e os seus metabólitos secundários é de grande importância. Esses fungos eles podem sintetizar uma centena de metabólitos secundários diferentes, incluindo micotoxinas, que são compostos tóxicos de baixo peso molecular que representam um sério risco à saúde humana e animal em todo o mundo.
Como o clima pode afetar profundamente o crescimento, a distribuição e a produção dessas micotoxinas nos fungos, a mudança climática ela tem um potencial de aumentar os riscos que os fungos micotóxicos representam para a segurança alimentar e para as rações produzidas. Porque aquele material produzido, aquele alimento, aquela ração, pode conter essas micotoxinas que podem causar prejuízos à saúde de animal e humana. Os fungos, que são economicamente mais devastadores, entre eles está incluso o Magnoport oryzae, que afeta o arroz e o trigo, seguidos pelo Botrytis cinerea, que tem uma ampla gama de hospedeiros, e pelo grupo das Pucíneas, que afetam o trigo. Várias culturas de alto valor que são produzidas nos trópicos, como bananas, café, cacau, especiarias, mangas, várias nozes, são anualmente afetadas por infecções fúngicas, e essas culturas não são produzidas nos climas frios. Infecções fúngicas de hospedeiros invertebrados também podem afetar crises agrícolas, causando um desequilíbrio ecológico. Por exemplo, as ninhadas de abelhas são suscetíveis a infecções fúngicas causadas por gêneros Ascosphaera e Aspergillus. E a produção agrícola mundial é altamente dependente da polinização mediada pelas abelhas. A infecção fúngica das abelhas pode propiciar um desastre com impacto inédito na agricultura e em várias espécies vegetais. E aí entramos um pouquinho no impacto das infecções fúngicas em espécies animais. Quando os fungos causam doenças nos animais, os resultados são bastante dramáticos e os cientistas têm tentado chamar a atenção para o efeito das infecções fúngicas na diminuição da biodiversidade global, um efeito agravado, se não desencadeado, pelo aquecimento global. A dizimação de morcegos causada pelo Geomyces destructans e várias espécies de rãs afetadas pelo fungo da espécie Batrachocritrium dendrobatidis são eventos bem conhecidos. E aqui vamos fazer um adendo que a maioria das interações das plantas com os fungos ela é benéfica, tanto para as plantas quanto para os fungos, com essa interação simbiótica melhorando o crescimento, o desenvolvimento, a serrapilheira, né, que é a questão dos recursos naturais, a reciclagem natural dos nutrientes, a questão desses recursos do solo por meio das micorrizas, por exemplo, a tolerância ao estresse. Vou deixar indicado aqui um vídeo muito legal na qual eu explico mais sobre a internet das árvores, por exemplo, que é um dos eventos mais fascinantes da natureza, que promove a comunicação entre as plantas via os fungos, além da troca de nutrientes entre as plantas, entre a floresta inteira. Depois confere lá que esse vídeo é bem legal. O velho ditado, conheça o seu inimigo, ilustra o ponto principal desse vídeo. O investimento significativo em pesquisa fúngica, incluindo a biologia fúngica, patogenicidade humana e vegetal, os agentes terapêuticos, ferramentas de diagnóstico e vacinas, tem o potencial de evitar uma catástrofe global. Porém, o que nós vemos na realidade é que de todas as infecções e doenças, os fungos são os mais negligenciados, o que menos recebem investimento, o que menos tem publicações em todas as áreas referentes a doenças. Então, os fungos são bem pouco compreendidos se comparado a outras patogenicidades. Por isso, é muito importante que a gente invista mais nessa área, conheça mais essa área, para que a gente possa entender melhor como funciona, ter novos agentes disponíveis também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixe de se inscrever aqui, porque no nosso próximo vídeo nós vamos explorar um pouco mais sobre o processo da infecção fúngica. Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!